Seja bem-vindo a essa nossa live. Essa nossa live hoje vai ser um bate-papo entre eu, você E e eu? a Viviane. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é que é puxado, tá? O tema de hoje é sobre como conciliar o seu delivery com a sua família, com, né, as obrigações de casa, Com seus hobbies que você gosta de os seus fazer, né? hobbies, Treinar, treinar, correr. correr. Então, como que você vai fazer para conciliar, né, o seu delivery com tudo isso? Ainda mais se você ainda não vive do seu negócio, tá? Só para a gente dar início a esse nosso bate-papo, você que está entrando na live aí, que está chegando, vai colocando nos comentários da onde que você vai colocando aí também se você já tem um delivery, se você não tem. Eu estou um pouquinho longe da câmera, mas a gente está conectado aqui no. A gente vai ver as A gente vai mensagens. ver as mensagens e tal. Uma outra coisa, Eu acho que eu não vou conseguir ver, mas você vai, né? por quê? Porque pra mim não aparece, porque eu tô no meu, tem que ser no seu. Não, aparece as mensagens, né, quando a pessoa comenta, enfim. Uma outra coisinha também, vamos ver se o áudio está funcionando perfeitamente. Ah, show de bola, o áudio está funcionando. Então é isso aí, gente. Vamos dar prosseguimento aqui. Abaixei já o volume aqui, Ó, tá tá? vendo? Ó, pra mim não aparece, ó. Não, mas é isso mesmo. Pra mim também não. Uhum. Ah, aparece sim quando entra. Mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Até porque a gente também quer ir embora. E, né, nós fechamos agora o nosso delivery. E aí nós falamos assim, não, vamos fazer a live hoje para a gente poder ajudar a galera que está começando. E olha só que massa, no dia 5, 6 e 7, nós vamos fazer um evento. Esse evento ele vai acontecer no YouTube. E nesse evento são 3 aulas, aonde eu vou te falar 7 passos de como que você faz para abrir o seu delivery na sua casa em apenas 60 dias. Tá? Então, se você se interessa por isso, participe, se inscreva, o link está na bio. E olha só, esta live é justamente um aquecimento para esse evento. Tá? Então aqui nós vamos falar de um conteúdo, mas lá no evento, obviamente, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse conteúdo de hoje e, no conteúdo, e nos conteúdos que nós iremos falar amanhã, depois, tá bom? Então, o tema é falta de tempo e energia. Como conciliar a vida pessoal e o delivery, tá? O pessoal que tá chegando na live aí, ó, Azinha, Lucas. Lucas. Lucas, boa noite, cara. Nossa mentoria semana que vem tá de pé, hein? O Lucas vai inaugurar o delivery dele semana que vem. É isso aí. Então, olha só, como que a gente faz para conciliar aí a nossa vida pessoal com o delivery? Eu vou contar aqui a minha história, que quando eu comecei, eu trabalhava num restaurante japonês e não tinha condições nenhuma, zero condições para abrir um delivery, para abrir um negócio. Então, assim, eu tive que construir condições para abrir um delivery. E a construção disso tudo foi muito dolorosa, porque eu tinha que trabalhar à noite, e aí, para eu ter dinheiro, eu trabalhava também ao dia. Então, obviamente, eu não sobrava muito tempo, né, para ficar em casa, para ficar com a família e tudo mais. É claro que eu estipulei uma data, então eu não iria me sacrificar daquele jeito por muito tempo. Não, eu estipulei uma data. Até tal data eu vou me sacrificar e aí então eu vou abrir o meu negócio com o dinheiro que eu fizer trabalhando de dia. Ou seja, esse processo ele foi muito doloroso, mas eu tive que passar por ele, né? Então assim, quem está começando às vezes não tem recurso, não tem dinheiro, não tem tempo e a questão é que você vai ter que sacrificar ou o tempo que você tem para levantar recursos, para levantar dinheiro, para abrir o seu negócio. Lembrando que no começo não é fácil, tá, gente?
Então, assim, Muito esforço, né? muito esforço. Porque não é só o tempo, né? É seu esforço ali, você lutando, trabalhando. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda aí à nossa live. Isso aí. Então, você tem que dispensar muito tempo nisso tudo, tá? E aí é o seguinte, quando você, exemplo, quando eu ia trabalhar à noite, né, não era igual aqui no Sushi-san, que eu trabalho, que a gente aqui fecha às 10 horas, né? Aqui em Boa Esperança, nós fechamos 9h30. Mas lá em Nova Venécia é 10 horas. Agora, lá onde eu trabalhava, não, lá nós fechava o restaurante exatamente às meia-noite, meia-noite e meia. Eu chegava em casa 2 horas da manhã, e aí eu tinha que ir para o outro serviço no dia seguinte, eu tinha que estar lá às 7 horas. Né? Então eu tinha que acordar às 5h30, me preparar. Olha só como que é exaustivo e cansativo tudo isso. Então, assim, Propósito, né? propósito, tá? O que move, o que vai mover você nesse ritmo de querer ter o seu próprio negócio é o propósito, tá bom? E aí, só que aí é o seguinte, eu abri o meu delivery, e aí eu abri o meu delivery em casa. Nós trabalhamos em casa por quanto tempo? Bastante tempo, anos. Por muito tempo nós trabalhamos em casa. E é o seguinte, trabalhar em casa é bom, só que tem os dois lados, né? Tem um lado bom e o lado ruim. Me fala aí um lado ruim de trabalhar em casa. O lado ruim, É que você achava ruim. que quando a gente andava uns passos, estava dentro do trabalho. E que não tem aquela questão, né? Ah, eu vou sair para trabalhar. Não, porque você já tá lá, né? Justamente, você não tem isso. Você não tem, você já está ali. Você já está no seu trabalho, então... Chega um tempo que você fica assim, enjoado até da sua casa, porque você tá ali o tempo todo. Você trabalha ali, você mora ali, só fica ali. Real. Então, isso é desgastante. Isso. Entendeu? O fato de você ter o seu negócio na sua própria casa é desgastante. E em questão também, quando você tem um negócio na própria casa, você acaba não estipulando o tempo, porque você fica mais acomodado. Ah, eu vou fazer um serviço de casa, aí você conseguiu desocupar ali meia horinha, ah, eu vou ali colocar uns molhos no potinho. Aí você vai lá e faz outro serviço de casa, vai ali, ajuda os meninos a fazer a tarefa, daqui a pouco você vai lá e faz arroz do sushi, então você acaba misturando, que era o que eu fazia muito, né? Misturar. Eu misturava muito, eu cuidava do serviço ao mesmo tempo que eu estava com os meninos, ao mesmo tempo que eu estava fazendo comida, almoço ou janta pra gente, ao mesmo tempo que eu estava fazendo as coisas do sushi. Ô, gente... Eu conseguia, mas era difícil. O que acontece? Era difícil. Quando você tem um negócio em casa, acontece muito disso, de você querer fazer no horário que não é horário as coisas do seu delivery. Do seu delivery. Entendeu? E tem pessoas que ainda caem na tentação de até mesmo fazer pedidos. Pegar pedidos fora do horário. Não, isso aí a gente sempre Isso aí a gente nunca fez. Nunca fizemos. Mas tem pessoas que pegam pedido. Tô em casa de dia, as coisas tá ali mesmo, a pessoa tá querendo, eu tô fazendo nada, e lá fazer o pedido. Isso aí. Cara, é o seguinte, se você, então, ou seja, ter o negócio em casa é uma grande vantagem. Inclusive, eu ensino isso, tá? Se você vai abrir o seu delivery, abra na sua casa, comece em casa. Comece em casa. Depois que você fizer toda a estrutura espinhal do seu negócio, que inclusive nós ensinamos isso bastante aprofundado dentro do Delivery Explosão, né? Como que ele constrói o pack. E aí, quando você construir o pack e o seu delivery estiver bem estruturado, com todas as funções já denominadas, aí você vai ter que migrar da sua casa para um ponto comercial. Isso é inevitável, tá? Você não vai viver sempre fazendo sushi na sua casa. Vai chegar um momento que você vai ter que migrar, fazer essa migração. E aí, quando você for fazer essa migração, obviamente, você não vai ter os problemas que você teria de estar em casa, certo? Certo. Que é justamente esse, você não sabe distinguir o que é casa e o que é negócio. Negócio. E também chega um período que você precisa de contratar, né? Nem que seja uma pessoa, aí a pessoa já está na sua casa, né? Foi o que aconteceu com a gente.
Foi quando você sente a necessidade de sair da sua casa para um ponto comercial, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja só para delivery, né? Quando você começa a lidar com mais pessoas, igual muitos clientes queriam buscar lá e às vezes pedia para ir ao banheiro, até mesmo os clientes, né? E depois, quando a gente começou a demanda ficar muito alta, precisar de treinar e contratar, porque a gente não estava dando conta mais, aí também era tudo junto, né? Era o banheiro lá. Isso aí. Então é o seguinte, vamos agora aqui dar algumas ações práticas para a pessoa que está começando um delivery, tá? E não quer enlouquecer. Então, só para a gente poder, de forma didática aqui, estruturar a nossa conversa. Nós temos duas situações. A primeira situação é a pessoa que ainda não abriu. E vai abrir. Isso. Então a pessoa, se você é essa pessoa que ainda não abriu e vai abrir, em que momento você está? Você está no momento de ter 2 empregos, talvez. Você está no momento de ter que trabalhar muito para conseguir juntar dinheiro. Sim. Você está no momento de talvez não ter tempo, de não ter energia, de até mesmo de querer desistir. Ah, não sei se isso é para mim. Ah, eu acho que não vai dar. Ah, eu não dou conta. Se você está nesse momento, qual é a sugestão que a gente pode dar para essa pessoa? É colocar em um papel. Então vai aí agora, pega caneta, pega papel e coloque a sua vida atual, como que ela está, né? E o que pesa na sua vida hoje? Por exemplo, talvez hoje o que é pesado para você seja o trabalho excessivo. Ah, eu tenho muito trabalho, eu tenho que trabalhar de dia, tenho que trabalhar de noite, depois chego em casa, tem que ainda ajudar dentro de casa, e aí tem os meninos, tem as crianças, se você tiver, né, família, filhos, né? Entendeu? E aí então coloca o que pesa realmente, o que está pesando. Outra coisa, depois que você colocar o que pesa na sua vida, você coloca tudo, trabalho, obrigações, contas, enfim, vai colocando, vai fazendo uma lista. Aí, logo em seguida, você coloca o resultado. Qual é o resultado que esse peso te causa? Por exemplo, cansaço, estresse excessivo, fadiga, ansiedade, começa a atacar a ansiedade. Quando você fizer isso, você vai ter uma visão geral de como que você está, né? Você vai ter clareza do que está passando com você. Sim. E não só do que está passando com você, mas do que está causando. Pô, descobri que eu estou trabalhando demais, não estou tendo um momento de lazer, e isso está me gerando um estresse altíssimo e está me consumindo ao ponto de eu querer desistir do meu sonho, de ter o meu próprio negócio. Entendeu? Então, você ter clareza do que está acontecendo já te dá um norte, uma direção. E aí, quando você tiver essa clareza, você vai fazer embaixo. A vida que você deseja, a vida que você quer, a vida com propósito. E aí você vai colocar o peso de ter uma vida com propósito. Então, qual é o peso de você focar no seu delivery? O peso é esforço, organização. Talvez até mesmo largar o emprego que você tem de dia, né? Que te traz segurança. Sacrifício. Sacrifício. Não, isso aí nós estamos falando da pessoa antes de abrir. Antes de abrir. Antes de abrir. Perdão. Entendeu? Não, mas isso também vale para depois que abre, porque tem pessoas que abrem o delivery e mesmo assim continuam trabalhando em outro emprego. Sim, não é porque assim, a gente já teve pessoas assim, né? Então, pensei. Aí qual é o resultado, por exemplo, da pessoa que resolveu viver uma vida com propósito, mesmo tendo toda a carga que ela está tendo, né? Cara, crescimento. É porque quando você pontua isso. O peso, né? Tipo assim, o seu propósito, aonde você quer chegar e o que isso vai te trazer, aí você, mesmo cansado, mesmo você assim esgotado, você continua lutando, porque você mira aonde você quer chegar. Você para de focar no seu cansaço, nos 2 empregos que você tá tendo, em chegar em casa e ter que cuidar de casa, e começa a focar aonde você quer chegar.
Tipo, eu vou abrir meu próprio negócio, no começo vai ser difícil, mas eu sei que a minha rentabilidade, tipo assim, a minha vida financeira com o tempo vai me fazer chegar mais rápido onde eu quero. Então aí você começa a mirar já lá na frente, para você ter força de vontade. Isso. O interessante é você colocar no papel tudo, o propósito. propósito. Então é claro que nada é para sempre, mas tem coisas que vai exigir sim a sua dedicação e a sua atenção. Então essa é a vida de quem ainda não abriu. Isso. Então faça isso. Se você não abriu, já faça isso que eu te falei. Faça isso que a Viviane falou. Coloque lá o resultado da vida, né? O peso que você está tendo hoje e o resultado que isso te causa. E depois você coloca o teu propósito. Cara, eu quero ter o meu delivery, quero faturar mais de 40 mil, eu quero viver disso, não quero ter que ter 2 trabalhos para poder trazer sustento dentro de casa, ou para poder talvez comprar um carro, comprar uma casa, comprar minhas coisas. Então, um delivery vai te proporcionar tudo isso. Mas nesse exato momento da sua vida, talvez se você ainda não abriu, você vai ter que abrir mão, vai ter que fazer sacrifício, vai ter que se organizar, vai ter que fazer esforço. E o resultado ele vem. Crescimento, liberdade, orgulho. Claro que não é um dia pro outro, né? Não é Por de um dia isso pro que outro. lá no método a gente ensina passo a passo para poder... Na verdade a gente dá assim, né? Não é de um dia pro outro, mas quem seguir certinho, quem se dedica em 60 dias consegue. Consegue. Em 60 dias consegue. É claro que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não, mas o método dá lá. Mas o que separa as pessoas que conseguem das pessoas que não conseguem, justamente é a dedicação. Né? A dedicação, é o tanto que a pessoa vai se doar, porque você pega ali passo a passo tudo que tem que ser feito, mas às vezes a pessoa tá meio cansada e olha assim, não quero fazer, às vezes pula um passo também, faz mais ou menos tipo meia boca e esperando ter o resultado de que você fizer certinho, né, também. Só que a dedicação, né, a dedicação que vai separar de quem consegue e quem não vai conseguir. Isso. Aí agora vamos falar da vida de quem já tem um delivery. Mas antes, eu vou ler aqui o comentário. Eu já li esse comentário. Tava só esperando você. Temaqueria do Jaime. Seja bem-vindo. Tá um prazer ter você aqui, uma honra muito grande ter você aqui. Vamos ler aqui o seu comentário. Eu abri na pandemia e agora estou reabrindo, agora em fevereiro. Mas eu me arrependi um pouco, pois abri sem investimento. Isso é horrível. Mas agora estou empurrando com a barriga. É horrível. Mas dá muito certo. Se tiver um investimento e conhecimento, dá certo. Realmente. Isso aí. Ele só uma dúvida que é delivery, porque eu abri na pandemia e depois agora está reabrindo novamente. Ou seja, fechou e agora está abrindo novamente. Continua com delivery. Se ele tiver aí na live ainda, só tá colocando aqui pra gente entender melhor. Como que foi a sua... Inclusive, a sua história, ela é muito importante, tá? Na soma geral aqui, porque pessoas que ainda não abriram, ao ver a sua história, vão se motivar e também se tiver algum ponto que a gente possa mencionar aqui para poder dar uma dica, uma qualquer orientação. Dúvida. Então, vamos lá. Para quem já abriu o delivery, nós vamos ter aquela questão da confusão. Casa delivery, o que é, o que não é. E aí nós podemos dar uma dica, já começar dando aqui o primeiro passo, né? Sim. Que é a escolha de uma casa. Nós moramos de aluguel, né? Então, quando nós fomos alugar a nossa casa para ter um delivery, nós fomos bem estratégico nisso e, obviamente, nós optamos em ter uma casa que tivesse também uma área de churrasco. Ou algo parecido. Algo que desse para separar. Que fosse, de certa forma, afastado da nossa casa em si. Né? Não ser totalmente dentro, não ser a mesma cozinha. Que não fosse a mesma cozinha. Até porque, em questões de vigilância sanitária, é o seguinte, se a vigilância sanitária for na sua casa, a primeira coisa que eles vão perguntar é o quê? Você, enquanto está servindo as pessoas ou
trabalhando como o seu delivery, Sim. você faz comida para a sua família comer, para os seus filhos e tal? Porque não pode. Né? Tem Então, que ser separado. não pode misturar a sua cozinha com a cozinha do seu negócio. Tem que ser separado, mesmo que seja na mesma cozinha. Então, uma vez que você começou o atendimento ali do seu delivery, você deveria separar. Então, ali é só para aquele serviço, depois a gente lava tudo, enfim. E como a gente sabe que isso seria mais complicado, principalmente quando você tem família, tem filhos, o ideal seria procurar uma casa realmente que tenha um cômodo a mais. Hoje em dia tem muitas casas assim, né? Uns cômodos a mais, tipo, área de churrasco e tem um cômodo extra que eles faziam de guardar as coisas de Dispensa. praia, essas coisas. Aham. Que dá pra fazer a cozinha, dá pra poder, né, agregar ali, pia, essas coisas. Isso aí. Então, ter essa divisão, né? Já é um passo muito grande. E toda casa, nós já fizemos delivery em uma, duas, três casas, né? 3 casas. Todas as 3 casas, elas eram Com cozinha separada. com cozinha separada. Então, nós fomos bem estratégicos nisso, em achar, de fato, uma casa que tivesse uma cozinha separada. Tá? Aqui, ó, ele falou que o delivery é na garagem. A gente também já teve um delivery quase na garagem também. Aonde? Naquela casa do Filomena. Ah, é mesmo. Lá era na garagem. Era na garagem. Era na A gente garagem. fez até uma recepção, tá? Pra receber Fizemos uma pessoas. recepção. Conseguimos, porque era a garagem, né? O teto da garagem era laje. Aí tinha um cômodo, só um cômodo que eu acredito que que era despensa, e tinha um tanque, porque lá era de lavar roupa também, um tanque, e tinha um banheirozinho, porque nessa casa tinha uma piscininha pequena, aí tinha um banheirozinho. A gente não podia lavar roupa lá, então a gente descartou, a gente fez uma adaptação lá pra dentro de casa. E aí a gente usou ali, a gente fez uma recepção na garagem onde colocaria o carro, usou o cômodo como cozinha, o banheiro já tinha. Inclusive, muitos clientes até pediam pra gente colocar mesa lá para eles comerem. Porque tinha um espaço, assim, tinha uma grama, um espaço Isso. assim na garagem. Só que aí nós falamos, não, aqui é só só delivery. delivery, retirada Igual no aqui, máximo. onde nós estamos hoje, cara, tem a entrada, acho que quem me segue aí já viu já nos stories, enfim, aqui o nosso espaço. E aqui os clientes pedem também, né, põe uma mesa aí pra gente comer. Tem só essa mesinha aqui que nós estamos fazendo a gravação, só ela. E ela, às vezes, fica a bolsa do motoboy aqui. Isso, E às vezes coloca o pedido também que fica guardando. Isso. Eventualmente um cliente senta aqui e espera, mas consumir aqui no local, não. Eles não consomem. Tá? Nós definimos isso. Não, é só delivery mesmo. E retirada. Trabalhamos com service, mas é só pegar e levar também. Então, olha só que coisa. O simples fato da gente fazer essa separação da nossa casa pro nosso... minha casa é minha casa, meu delivery é meu delivery. Inclusive, eu não fazia isso somente de espaço, fisicamente também. Quando eu saía da minha casa pro meu delivery, eu saía com dolma, com touca, com sapato. A gente sempre uniformizado, mesmo trabalhando de certa forma, né? Em casa. De certa forma, em casa. Né? Então, tipo, eu não tava, exemplo, tô aqui na sala vendo televisão, saiu um pedido. Não, deu hora de trabalho, na hora que deu 4 horas, eu ia pro meu espaço onde eu fazia o delivery, né? Ia para esse espaço, começava a fazer a produção, limpar peixe, enfim, fazer todo o processo de cozinha que tinha que ser feito. E mesmo se não houvesse pedido, eu continuava ali. Eu não saía dali para ir para a sala ou para, sei lá, jogar videogame ou para fazer qualquer outra coisa. Lembrando também que a gente tem 2 filhos, né? E mesmo em casa, a gente pagava uma babá para ficar com os meninos dentro de casa, porque a gente fazia essa separação também. A gente não deixava as crianças ficar misturadas ali no delivery. Isso. Então, tudo isso aí você tem que pensar, tá? Já desenha isso, já coloca no papel como que vai ser, o jeito que vai ser. Se você tem filhos, se você não tem, mas se você tem filhos, cara, quem vai ficar com os seus filhos?
né, os teus filhos já têm idade para te ajudar no delivery? Porque hoje os nossos filhos têm idade, né? Por exemplo, nós temos a menina de 11, que vai fazer 12, que já faz sushi, inclusive. Aí só teve que parar de trazer ela, né? Porque os A clientes gente parou de trazer ela, mas enfim, ela já faz sushi. Já faz sushi. Já tem já também o mais novo, que tem 5 anos, que é enrolado, mas faz os kitzinhos. Faz os kitzinhos que a gente manda no pedido. Mas enfim, a gente tenta encaixar eles dentro do trabalho também. Para eles crescer, né? Vendo e fazendo. Então, esse é o primeiro passo. Defina um lugar para o seu delivery dentro da sua casa, se o seu delivery for ficar em casa. O segundo passo, tenha horário. Horário de começar, horário de sair. E não só ter horário, é você ser fiel a ele. Isso é muito importante. Por exemplo, aqui onde nós estamos, cara, 9 horas, acabou, não pega mais pedido. Ah, mas o cliente ligou e tal, fez pedido. 9h30. É 9h30, só que sempre 9 horas a gente fez. A gente vai ter que mudar o horário para 9 horas. Antes era 10, aí eu falei, não, 9h30. Antes Agora, era quase 9. 8, né? Porque quando a gente inaugurou 8 horas, eu tinha que fechar o sistema, na verdade, né? Lá em Nova Venécia... Aí fazia pedido até às 10, fechando o sistema 8 horas. Lá em Nova Venécia é até às 10. Então, até 10 horas a cozinha está aberta. Mas lembrando que a gente fecha mais cedo assim, gente, porque a gente tem que pegar a estrada, porque é em outra cidade. A gente mora em um canto e esse delivery está em outro, né? Daqui, da onde nós estamos, até a nossa cidade... 27 quilômetros. São 28 quilômetros. 28. Isso. E que a gente tem toda aquela preparação, né? Organização, guardar as coisas, separar as coisas, juntar a vasilha. Enfim, então, né? Mas nós, desde sempre, eu fui fiel ao horário. Cara, o horário de fechar é 10 horas, 10 horas não fecha. Independente se alguém chegou e pediu, não, 10 horas nós fechamos. Abrir, mesma coisa. Fiel à hora de abrir. Abriu essa hora, vamos abrir. Outra coisa, dias de trabalho. Hoje nós temos 2 dias de folga. E antes era só um dia de folga. Mas agora eu percebi que é melhor para a nossa mentalidade, né, para a gente poder curtir um pouco mais também, ter 2 dias. E o que acontece? Nós somos fiéis a esses dias de folga e aos dias de trabalho. Ao ponto que o nosso cliente ele não vai ter a surpresa, talvez, a não ser que aconteça alguma tragédia, né? Sim. Que a gente não abra. Mas independente disso, ou seja feriado, né? Mas mesmo nos feriados a gente tenta negociar com os nossos funcionários e tal. Ou se a gente não conseguir abrir ao público lá em Nova Venécia, né? Que tem ao público, não sendo aqui. A gente abre pelo menos só delivery. A gente paga por fora, né? Se a gente não conseguir negociar. Mas nós somos fiéis aos dias e aos horários, tá? Para não virar bagunça. Porque senão, se você, por exemplo, não tiver um dia certo, olha, a nossa folga é segunda e terça. Olha, a nossa folga é sábado e domingo. A nossa folga é domingo e segunda. Ou quarta e quinta. Cara, vira bagunça. O cliente não sabe se vai poder contar com o seu produto no dia que ele precisa. Isso. Aí acaba comprando com outra pessoa. Porque, você às vezes abre segunda, às vezes você abre no domingo, às vezes você não abre. Não abre. Então, você tem que ter, velho, tipo, um dia de folga. E tem que ser certo, não pode ser tipo, não, essa semana vai ser na sexta. Tem isso também, tem pessoas que têm folgas em dias diferentes, né? Essa semana vai ser na sexta. Por que na sexta? Não sei porque eu tenho uma festa. Porra, esquece isso de festa, acabou festa. Lembrei, você sabe de quem, né? Mas a gente conhece pessoas assim. Porque a gente vê isso acontecendo. A gente vê entendeu? acontecendo, então a gente sabe que é complicado, porque o seu cliente... Ele também, parece que não, mas ele tá trabalhando lá, ou ele tá fazendo algo que tá corrido para ele já tá pensando no que comer, gente. Tipo, hoje não vai dar tempo de eu fazer janta. Então, ele tá pensando ali em você, e você geralmente abre nesse dia, aí ela vai lá e vê, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Comprar com quem? Concorrente. Com concorrente, e aí você abre a espera do concorrente, tá? Isso aí realmente, isso é fato. Então, vamos lá. Separe o ambiente do seu delivery, estabeleça horários e dias para abrir o seu delivery,
Outra coisa que também vai te dar muita paz, se você já tem um delivery, ou até mesmo se você ainda não tem, mas vai abrir, já coloque isso no papel, é você ter um checklist ou uma agenda, Sim. tá? Então, com né, o celular, você consegue ter isso na palma da mão. Inclusive, dentro do método, a gente fornece um template no Notion. E esse template, ele vai nortear o processo de abertura do seu negócio e até mesmo o processo de manutenção do negócio. E lá dentro do Notion você consegue criar checklists, você consegue criar também agenda, né? Isso tudo vai facilitar a sua vida. É que lá você vai conseguir fazer toda a organização desde o início até o final, até você abrir o seu delivery. Conforme você vai realizando no prazo que você colocar, estipular lá, você vai colocando o listinho, o vizinho. Outra coisa também que vai te dar muita paz é você aprender a delegar. Então, delegue. Exemplo, cara, você vai abrir um delivery, não procure, não tente ser tudo. Ah, não, eu vou ser o atendente, eu vou fazer o pedido e vou fazer a entrega. Porque tem gente que é assim, você sabe, né? Com certeza. Eu conheço mentorados, alunos que agem dessa forma. O cara quer ser tipo tudo. O cara fala assim, não, mano, pelo amor de Deus, pelo menos o motoboy, né, delegue. Delegue, contrate, né? Hoje em dia tem tanta gente nessa função, trabalhando até mesmo por entrega, né? Aí a pessoa vai e fala o seguinte, não, é porque é pouco pedido ainda. Eu falei, então, justamente por isso que você tem que delegar, porque enquanto o cara tá lá, por exemplo, fazendo a entrega, e se você tem pouco pedido, é o tempo de você fazer um stories, é um tempo de você mandar uma mensagem, é um tempo de você fazer um CRM, é um tempo de fazer uma lista de transmissão, ou até mesmo você pegar manualmente por pessoa, todo mundo que mandou mensagem durante a semana, um mês, e mandar individual. Então esse é o tempo, entendeu? Então aprenda a delegar, isso é poder. Para você que está começando a empreender, saiba disso, tá? Você precisa aprender a delegar. Delegar é você dar uma função para uma pessoa fazer. Olha, faça isso por mim e eu vou te pagar tanto para você fazer. Pronto. É isso. Mas eu tô no começo e é pouco dinheiro. Eu não tenho como pagar um atendente para ir para fazer separado e tal. Aplicativos. Eu não vou fazer propaganda do aplicativo que eu uso, né? Mas aplicativos, que é o que você ia falar, né? Que a gente usa. E, inclusive, cara, eu não tenho dinheiro no momento para contratar um aplicativo, né? O que você pode fazer? Você pode criar um sistema, um site. Tem aplicativos, inclusive dentro do Delivery Explosão. Eu ensino ensinando a fazer o site. O cara fazer um site, ter um cardápio digital que, inclusive... O link fica no Instagram. O cliente consegue realizar pedidos. E já chega lá. Se você tiver uma impressora térmica, Bluetooth, já consegue imprimir. Caso contrário, se você não tiver, manual mesmo. Foi o primeiro aplicativo que a gente trabalhou. Só que, pelo amor de Deus, né? Se você vai começar com delivery, eu acho mais vantagem você ter um robô. Um aplicativo já mais completo. Mais robusto. Que tá acessível. E que é acessível. Te garanto que não vai ser nem a metade do valor que você pagaria para um atendente. Justamente. Tá? Então, isso tudo são formas de você delegar e ter mais paz e mais tranquilidade. Agora, o último passo para você cumprir aí, e talvez esse é um do que as pessoas, deixa de lado, viva e desfrute. Cara, você está abrindo um negócio, um delivery, e eu sei que você precisa de dinheiro, eu também preciso, ela também precisa, todo mundo que precisa de dinheiro. Mas o fato é o seguinte, se você abre o seu delivery e não desfruta, você não passeia, você não viaja, você não compra, só acumula. Acumula trabalho, cansaço, estresse. Ei, você vai abrir seu negócio, não faça isso. Viaje, desfrute, pague, né, vai pra praia, se você tiver praia onde você mora. Mas o custo é muito alto. Tudo bem, vai na praça, vai fazer um piquenique, vai aonde que você consegue alcançar, mas vá, faça atividade física.
vai para academia, vai correr, vai andar de bicicleta, mas desfrute, tá? Você vai descobrir que os momentos que você mais vai se desenvolver é quando você começa a desfrutar. Sem contar que esses momentos é o que te dá força, né? Que te dá aquele impulso para continuar ali, ó, lutando, Isso porque aí. você sabe que não tá sendo em vão, entendeu? Tipo, não é por nada. Não é por nada. Então isso te dá mais gás e mais energia para trabalhar ainda mais no seu próprio negócio, tá? Se você chegar para mim e falar assim, mas eu não tenho tempo, cara, tempo você não encontra, você cria. Então você pode criar possibilidades e tempo para cuidar do seu delivery e mesmo assim para desfrutar. Sim, com certeza. Então eu acho que é isso. Qualquer dúvida, mandar nas mensagens, que a gente Isso. depois... Você também coloca uma caixinha de pergunta, a gente vai colocar. O Temaqueria do Jaime falou que usa o iFood. Entrega é o único que consigo no momento. A gente não usa mais o iFood, né? Mas eu acho que... ele falou onde que ele mora? Porque tem local que realmente o iFood tá grande, né? É porque aqui em nossa redondeza, por onde a gente mora, o iFood não é tão forte. Mas cidades maiores, o iFood é bem forte. Aqui tem outros aplicativos, só que, olha só, nós não é muito fã dos aplicativos por conta de vários fatores, tá? E o que a gente faz então? A gente traz todos os clientes para o WhatsApp, tá? O WhatsApp é o poder, então a gente traz todos os clientes para o WhatsApp através de campanhas de anúncio, através de grupos no WhatsApp classificados, né, através do boca a boca. O boca a boca aqui na nossa cidade é muito forte. Então, assim, uma cidade pequena, com 15 mil habitantes. Essa cidade aqui tem 15 mil habitantes. Então, assim, o boca a boca aqui é muito rápido. É muito rápido, tá? Tem pessoas que... vai sair igual fofoca. Mas aqui a gente... Lá na onde eu moro, onde nós moramos, em Nova Venécia, é um pouquinho maior que aqui. E anúncio dá certo, tá? Anúncio é o poder. Quando você anuncia o seu produto e cria uma estratégia, lembrando, gente, não é só anunciar, porque anunciar é fácil, você aperta 2 botões, seleciona público, pronto, está feito. Só que o segredo não está em anunciar em si, o segredo está na estratégia. Então, quando você cria a estratégia certa, você consegue captar muita gente e consegue vender muito, não só uma vez, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então o segredo está na estratégia. E trazer as pessoas para o WhatsApp é uma estratégia, tipo, você vai ter contato realmente com aquele cliente. Você pode fazer uma lista de transmissão, que você até falou na live, né? Eu acho que foi na live 2. Foi na live passada, né? Na live passada. Para quem não viu, aí eu vou só rotular aqui, porque chamar para o WhatsApp é importante. Você pode fazer lista de transmissão, você pode fazer grupos, e nesse grupos você movimentar, né? Fazer sorteios, garantir que os clientes ficam ali, colocar promoções exclusivas para o grupo. Então, isso aí você só consegue fazer quando você chama o seu cliente para o seu WhatsApp. E os outros aplicativos em si, igual o iFood, iBoo, Plus, tem outros que a gente não conhece, né, que em cidades maiores tem vários aplicativos. Esses aplicativos não te dá esse contato com o cliente. O cliente vai ter o contato com aquela empresa somente. Então, a gente, sim, trabalha com aplicativos, só que um aplicativo que traz para o WhatsApp, não assim, que é separado, né? A gente trabalha com esses aplicativos também, menos o iFood. O iFood eu não trabalho mais, mas a gente trabalha com outros aplicativos, como por exemplo o iBoo, que é um aplicativo de vendas aí semelhante, muito semelhante ao iFood. Mesmo assim a gente joga para o WhatsApp. Só que mesmo assim a gente traz esse cliente para o WhatsApp. A gente faz um cadastro no outro aplicativo que a gente tem no WhatsApp, porque a gente fica com aquele cliente ali. Aí o resumo chega no WhatsApp daquele cliente, depois que a gente lança no outro sistema, e ele começa a ter esse contato com a gente, que já não tinha, porque eram aplicativos como iFood, iBoo. Lembra o seguinte, que o iFood é uma praça de alimentação.
Isso. Então, o cliente lá do iFood não é necessariamente o seu cliente, né? Não sei como que tá hoje, que tem muito tempo, mas o iFood, nem o contato do cliente não dava esse acesso pra gente, né? Comerciante, ter o contato do cliente. Se a gente quisesse, a gente tinha que ligar pro zero, era complicado. Então, essa separação do seu cliente a você é muito grande. Então, assim, tem aquela dicasinha, né, para começar a pegar os clientes do iFood. A gente colocava, quando a gente trabalhava com iFood, lembra? A gente fazia bilhetinho e pregava com o nosso contato, falava, tipo assim, escrevia que a gente tinha grupos fidelidades, e a gente colocava, aí esse cliente depois vinha pro WhatsApp. Isso aí. Essa é uma forma de você pegar o cliente Captar. do iFood e trazer para você. Eu só não vou entrar mais profundo, porque, né, mas senão vai sair muito fora. Só que, para ele, né, que tá trabalhando, que ele falou que trabalha com iFood, talvez seria uma maneira dele trazer o cliente pro WhatsApp. Que a gente já usou essa estratégia de fazer os bilhetinhos, a gente colocava com bombom. Teve uma época que a gente é na culinária japonesa, a gente mandava os biscoitinhos da sorte. Isso aí. Ó, é isso aí então, nós vamos para casa agora. 11 horas. Ó, eu vou jantar. Amanhã a gente vai falar sobre como se destacar mesmo com muita concorrência. A gente tá olhando para lá, é porque nós temos uma colinha aqui, ó. Não que a gente use, né? Porque a gente acaba não usando. Mas a gente usou sim. Eu não usei, não. Eu usei. Eu não usei. Então a gente olha aqui para poder passar tudo para você e não esquecer de nada, tá bom? É só os pontos aqui, os pontos importantes. Isso aí. Gente, é o seguinte, vou mostrar também para vocês aqui, ó, nosso delivery. A bacia cheia de vasilha ali para lavar. A bacia ali, ó, com vasilhas para lavar. E é isso aí. Tamo junto, Lucas. Gratidão, valeu, fica com Deus. Temaqueria do Jaime, acho que é Jaime seu nome, então, ó. Valeu, fica com Deus. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Jaime, se você tiver alguma dúvida que a gente puder ajudar, só colocar lá que a gente vai estar postando. Gratidão, Lucão. Gostaria muito de estar aí na inauguração, quem sabe? Quem sabe a gente Quem sabe, hein? Né? Depois manda a localização lá pra mim no WhatsApp. Quem sabe? Vamos aparecer aí. Show de bola. Tamo junto. Até amanhã falando sobre como se destacar mesmo tendo muita concorrência. Como ser diferenciado. Como ser diferente, tá? E o diferente atrai e é... Então é isso aí. Valeu, uma boa noite pra todos. Até amanhã.